Olá, vamos ler a Bíblia? Estamos no segundo dia da nossa jornada com Salmos, de número 119, e hoje vai ser o verso de número 9 até o 16. Vamos ler? Como pode o jovem se manter puro, obedecendo a tua palavra? De todo o meu coração te busquei. Não permitas que eu me desvie de teus mandamentos. Guardei tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Eu te louvo, ó Senhor. Ensina-me os teus decretos. Recitei em voz alta todos os estatutos que nos deste. Alegrei-me com o caminho apontado por teus preceitos, tanto quanto com muitas riquezas. Meditarei em tuas ordens e refletirei sobre os teus caminhos. Terei prazer em teus decretos. Não me esquecerei da tua palavra. Nesse salmo aqui, né, o salmista, ele está decidido a procurar a pureza, né, para a sua vida. Porque esse salmo aqui, nesses 8 versos que nós lemos aqui, ele vai falar sobre essa pureza, né, a procura pela pureza. E o salmista aqui, ele busca isso. E ele faz aqui a primeira pergunta. E essa pergunta aqui, ó, é uma pergunta que ela é feita e ao mesmo tempo que ela é feita, ela também já tem uma resposta. Ó, como pode o jovem se manter puro? A resposta é obedecendo a palavra de Deus. E aqui o Senhor me faz lembrar de José, quando ele estava ali na casa de Potifar, quando ninguém estava em casa, só estava ele, né, e a esposa de Potifar. E aquela mulher, ela queria, porque de qualquer maneira, estar com José, né? E naquele momento, ela foi atrás de José, ela até rasgou a roupa dele, né? Ficou com a roupa dele na mão. E ele, o que que ele fez? Ele saiu correndo e foi embora. Por que que ele fez isso? Porque ele não era homem? Não, era porque ele era homem, mas ele era um homem íntegro. E ele disse, sabe o quê? Como eu poderia fazer isso com Deus? Como eu poderia pecar contra Deus? E como eu poderia pecar contra o meu Senhor, que era o marido dela? Então, olha só a integridade desse homem, né? Olha só. Então, ele obedeceu a palavra. Então, esse é o segredo para o jovem se manter puro, é obedecer a palavra de Deus, né? Ó, de todo o coração te busquei. E quando nós buscamos verdadeiramente o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, nós não vamos pecar. Nós não vamos pecar contra Ele. Não permitas que eu desvie de teus mandamentos. O salmista, ele pede isso. Ele pede isso aqui na palavra. E é interessante essa palavra aqui. Sabe o que eu acho interessante nessa parte que ele pede para ele não se desviar dos caminhos? Eu acho interessante isso aqui porque a pessoa que ela está sempre querendo aprender, né? Está sempre querendo aprender algo, ela pede a Deus, ela sempre vai pedir o quê? Que o Senhor a discipline, né? A fim de que ela não se desvie daquilo que Deus proporcionou para essa pessoa viver. Então, gente, é muito importante quando nós, tá, pedimos a Deus, o Mestre, que nos discipline. Para quê? A fim de que Ele não desvie, ou seja, a fim de que nós não nos desviamos da presença dEle, da palavra dEle, do caminho dEle, da direção dEle, tá?
tá? Porque vai acontecer muita coisa que pode até tirar você da direção, né? Mas é necessário a gente continuar os nossos olhos focados no Senhor, né? Na palavra dele. O verso de número 11 fala assim, ó, guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Gente, essa palavra é tão linda. Se a gente guardar a palavra no nosso coração, nós não vamos pecar contra Deus. Se nós guardarmos. Agora, se nós não guardarmos, aí com certeza vamos pecar. Mas se nós guardarmos de todo o coração, nós não vamos pecar contra Deus. E aí vem aquela pergunta. Eu fazendo isso, eu vou estar agradando a Deus? Essa é uma pergunta que a gente precisa fazer para nós mesmos. Eu agindo desta forma, eu vou estar agradando a Deus? Né? Eu vou estar pecando? Então não vou fazer, porque eu não quero pecar, não quero desagradar a Deus. Esse deve ser o nosso raciocínio. De não pecar para não desagradar a Deus. Então, se eu quero agradar a Deus, eu preciso guardar a palavra, esconder a palavra no meu coração para me poder não pecar contra Ele, mas agradar a Ele em toda a nossa maneira de viver. E aí o verso de número 12 fala assim, eu te louvo, ó Senhor. E aqui o salmista, ele pede para o Senhor ensinar os seus mandamentos para ele. Olha, ele fala assim, ensina-me teus decretos, ou seja, ensina-me. E aqui me faz lembrar do apóstolo Paulo, né? Lá em Efésios, que ele falou assim, esse evangelho que eu prego, eu não recebi de outra pessoa, a não ser do próprio Senhor. Foi revelado, né? Ele recebeu por uma revelação de Deus. Então eu quero dizer para você que se você se dedicar na palavra, buscar de todo o teu coração e pedir ao Senhor para Ele te ensinar, Ele vai te ensinar e Ele vai te esclarecer, Ele vai te revelar a palavra dEle, os decretos dEle, os mandamentos dEle, Ele vai te revelar, porque o Senhor é um Deus que revela, tá? A palavra diz, sabe o quê? Que Deus, Ele mostra, tá? Para aqueles que Ele ama. Ele não tem segredos para aqueles que Ele ama. Então, se você é amado dEle, se você é amada dEle, Ele vai te revelar, tá? Então, busca Ele, porque Ele quer te ensinar os decretos dEle, a palavra dEle. Ó, o verso de número 13, recitei em voz alta todos os estatutos que nos deste. Vocês sabem que no tempo que a Bíblia foi escrita, era difícil o acesso. Não é como nós hoje, que nós temos várias cópias de Bíblia, eu estou com várias versões aqui, né? Eu estou com uma, duas, estou com 3 versões aqui, fazendo esse estudo aqui com vocês, mas naquele tempo não tinha os manuscrito, era difícil o acesso. Então, eles pegavam a parte da palavra e eles liam e eles recitavam em alta voz. Ou seja, eles memorizavam, gente. É necessário a gente memorizar a palavra, né? A gente memoriza tanta coisa. E por que não podemos memorizar a palavra? Então é necessário nós memorizarmos, né? Recitar em voz alta, porque tudo que você vai recitando a palavra de Deus em voz alta, sabe? Isso vai entrando lá na sua mente, vai recebendo, o seu subconsciente vai recebendo essa verdade. E é coisa maravilhosa, tá? Então é importante recitar. Olha só, o verso de número 14. Alegrei-me com o caminho apontado por teus preceitos. O caminho de Deus, ele sempre vai apontar para algo extraordinário da parte de Deus. Então, é necessário estar ligado com a palavra, é necessário meditar na palavra, tá? É necessário. Olha só.
Meditarei em tuas ordens. Meditarei em tuas ordens e refletirei sobre os teus caminhos. É aquilo que é aquela repetição, né? É meditar na palavra. E não é só um dia, é todos os dias. Todos os dias Deus tem uma porção da palavra dele para nós, todos os dias. É só nós meditarmos, é só nós investirmos um tempo para buscar o Senhor. E a palavra diz que se nós buscarmos de todo o coração, ele se faz presente, né? Então é necessário buscar. Vocês vão me encontrar quando vocês me buscarem de todo o coração. Então é necessário buscar de todo o coração. O verso de número 16 está escrito assim, ó: terei prazer em teus decretos e não esquecerei de tua palavra. Olha, terei prazer em teus decretos. Que coisa linda, gente. Isso aqui é o segredo da vida, né? É o segredo da vida quando a gente verdadeiramente tem esse prazer, né? Meditarei nos teus preceitos, né? Ou seja, eu tenho prazer nos teus decretos. Isso é o segredo da vida. É quando a gente medita, tá, nos preceitos, na palavra dele, tá? E quando a gente tem esse prazer, tá? Nos decretos de Deus. E aqui me faz lembrar de Jesus. Ele sempre tinha, né, esse prazer, esse deleite em estar na presença do Pai e estar meditando na palavra. Ele era o Filho de Deus, mas ele ainda lia a palavra. Ele lia e ele meditava na palavra. Esse era o deleite de Jesus. E eu quero te perguntar, qual é o seu deleite? É necessário nós nos deleitarmos com a palavra de Deus, com a presença de Deus, com aquilo que vem de Deus, tá? E que Deus possa abençoar a sua vida. Eu espero que essa palavra tenha contribuído com você, porque nós estamos na presença de Deus, nós estamos envolvidos com a palavra de Deus, com a presença de Deus, é muito mais precioso, tá? Isso é que é riqueza, isso que é uma bênção incontável, tá? É estar envolvido com Ele, com a palavra dEle e com a presença dEle. Tá? Então, que o Senhor possa ministrar melhor essa palavra no seu coração, tá? Um forte abraço, Deus abençoe a sua vida muitíssimo.